Praça do Almada. As entrevistas, os comentários, os debates. Praça do Almada. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva. Bem-vindos ao programa Praça do Almada de hoje. Vamos falar com Camilo Lourenço, economista conceituado e que todos, ou grande parte, já o conhece. A propósito da vinda à Póvoa de Varzim, ao Clube de Caçadores da Estela, convidamos Camilo Lourenço. Vamos conhecer um pouco da vida de Camilo Lourenço e também perceber porque é que ele anda nestas coisas da economia, do jornalismo económico e também que olhar tem sobre os nossos políticos, já que ele lançou 2 livros, Saiam da Frente e Basta, apontou os caminhos e as causas de tudo o que correu mal no país. Vamos avançar com Camilo Lourenço. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Camilo Lourenço, a questão principal é esta. Porquê a sua viragem, sendo economista, licenciado pela Universidade de Lisboa, em Direito Económico, penso eu? Exatamente. Porquê virar-se para o jornalismo económico e nunca empresarial? Porque quando eu estava a estudar, eu tenho uma ligação ao jornalismo desde muito cedo. Eu comecei a ler jornais com 5 anos. E eu cresci em África, no interior da África, em Moçambique. E não havia nada, não havia televisão. O jornal chegava ao final do dia e o que havia era a rádio. Portanto, eu comecei a ter esta ligação com informação muito cedo. E quando vim para Portugal, comecei a ouvir, ou melhor, ouvir mais próximo gente que eu ouvia à distância, nomeadamente através da emissora nacional, e olhava para aquela malta com uma grande admiração, um grande respeito, porque pensava assim, bom, aqui está uma coisa que eu gostava de fazer, mas que nunca, porque não tenho forma de lá chegar, nunca irei fazer na vida. E quando estava na faculdade, eu lia muito, estava sempre muito bem informado. Como dizia uma amiga minha, ao fim de 25 anos de final de curso, quando nos encontramos, dizia assim: Camilo, eu lembro-te, sabes como? Com o Financial Times debaixo do braço e entrares no anfiteatro para as aulas. E a gente olhava para ti e dizia que aquele gajo é maluco. Era o único tipo que andava com o Financial Times e com o Economist. E então, quando estava no último ano, eu tive um professor excelente, um professor que era já cá não está, é uma pena, que era o José Luís Saldanha Sanches, que eu tinha uma grande admiração. E o José Luís era jornalista também. E um dia, sem me dizer nada, passou o meu nome àquele que era o coordenador do suplemento de economia do Semanário Jornal. E um dia recebi em casa uma chamada a dizer: olha, Camilo, nós precisamos apreciar de uma pessoa aqui para a secção de economia e gostávamos que você viesse para cá. E eu disse: olha, mas eu não sei nada de jornalismo. Mas não há problema nenhum, nós ensinamos jornalismo. O que interessa aqui é que nós sabemos que você está muito bem informado, gosta muito de economia e sobretudo, que tem conhecimento dos assuntos que se tratam nas secções de economia. Portanto, você venha cá, se faz favor, porque queremos falar consigo para ver se tem interesse em ficar connosco. E assim foi. Fui um dia visitar o jornal e ao fim de 15 minutos de conversa estava convencido e foi assim que comecei. Muito bem, e daí para a frente sempre com um olhar crítico, que era políticos e vejo fazer um jornalismo positivo também, que é destaca o que se faz de bem. Pois, mas tem mesmo que ser assim. Esse é o ponto de vista que deve ser também olhado pelos outros jornalistas? Se nós formos ver neste momento o que é que se passa em Portugal, temos uma parte da imprensa que é absolutamente indigente, não é? E eu estou à vontade para falar disto, que é a minha classe. Nós abrimos um jornal e a manchete invariavelmente é desgraças. Mas desgraças não é do crime, é desgraças mesmo sobre a situação económica e política. Nós, a partir das 8 da noite ou a partir das 9 da noite, o prime time das televisões, sobretudo das televisões noticiosas, é uma coisa desastrosa. Faz impressão. Aquilo é sempre o pior, é sempre a desgraça. Ora, o que me faz impressão a mim é nós não percebermos que o país está a mudar. E nós notamos isso no comportamento das famílias, notamos isso na evolução das empresas e, portanto, há tanta coisa boa a passar-se em Portugal. Eu, pessoalmente, costumo dizer que estamos no meio de uma revolução e que essa revolução está a dar resultados muito positivos e tenho muita pena que nós, na imprensa, algumas vezes passemos ao lado do assunto. Não quer dizer que não haja exceções. Mas não é tanto de publicações, é de jornalistas, de pessoas individualmente consideradas. Mas acho que isso não chega. Mas acha que a ideia que há na imprensa e alguns outros mídia que é importante ter esse tipo de jornalismo para rentabilizar o investimento feito? Não é por isso, é por uma questão de realismo e de realidade. Repara, se eu tenho a economia a crescer neste momento, porque é que eu hei de ter só desgraças como nas manchetes, não é? Se eu tenho as empresas a fazerem uma verdadeira revolução e com resultados absolutamente fantásticos
fantásticos nos seus esforços, porque é que eu hei de trazer só coisas negativas? Eu tenho passado os últimos 2 ou 3 anos a fazer ou palestras, ou seminários, ou conferências pelo país fora. Tenho visto coisas absolutamente espantosas, fora de série, que eu nunca pensei que nós estivéssemos a fazer em Portugal. E não é em Lisboa, não é no Porto, é no interior do país. Tive uma das maiores surpresas há um mês, quando fui fazer uma conferência em Moimenta da Beira. Estavam para aí 2 ou 3 graus, chovia horrivelmente, um nevoeiro péssimo, 150 pessoas numa sala, e naquelas 150 pessoas estavam empresas incríveis que vendem para Portugal e para fora, empresas que todos os dias têm caminhões a sair para Paris para vender em França, e nós olhar para aquilo a pensar assim, bom, mas isto é o país que eu não conheço, isto é o país que nós na imprensa não estamos a retratar. Portanto, quando eu digo que nós temos que olhar para estes exemplos e para estes casos, não é por uma questão de rentabilização e não é para dizer, bom, nós temos que dar exemplos positivos, não, é porque aquilo é o que está a ser feito, aquilo é o que está a acontecer, e não é nos grandes centros urbanos. Nesta região, por exemplo, também na horticultura saem toneladas de produto para exportação, que também pouca gente tem ideia de que isso ainda acontece. Bem que pega nesse assunto da horticultura. Eu fico passado quando ouço falar em investimento em Portugal. E normalmente a conversa é, nós precisamos de investimento estrangeiro. É verdade. Mas não é pelas razões que as pessoas dizem. Nós precisamos de investimento estrangeiro porque não temos capital suficiente em Portugal. É uma economia muito pequenina que não gera capital suficiente para se desenvolver. Por isso é que nós precisamos de investimento estrangeiro. Agora, a questão é qual é o investimento estrangeiro que a gente necessita. E ao contrário do que muita gente diz, não é o investimento de ponta. Tecnologia, não sei o quê, que é o grande sonho que a gente tem. O problema não está aí. O problema é que nós temos que ter gestão de ponta, não é tecnologia de ponta. E porquê é que eu digo isto? Há uns 2 meses, nós no American Club chamámos o Sr. Wolfgang Kemper, alemão, radicado em Portugal desde 1965. E o Sr. Kemper, que tem uma empresa chamada Philcamp, que tem 84 anos, ele passa a vida dele a calcorrear o mundo para vender. É um caixeiro viajante. E o Sr. Kemper, quando fala de Portugal, não diz vocês, diz nós. Já vestiu a camisola. Quando eu ouço um alemão, que já é um país, uma nacionalidade que eu admiro, dizer nós, eu ainda lhe presto mais atenção, tenho mais respeito. O Sr. Kemper diz nessa almoço do American Club, diz assim, vocês sabem quanto é que a Alemanha importa por ano de produtos hortofrutícolas? 70 mil milhões de euros. Vocês sabem quanto é que Portugal exporta e vende desses 70 mil milhões de euros? 4,2%. E depois diz assim, mas qual é a nossa dificuldade em estarmos a fazer estes produtos que os alemães precisam e colocá-los lá fora da época? Porque temos condições para isso, climatéricas. Exatamente. Os espargos, as batatas novas podem chegar à Alemanha em maio. Eles só têm aquilo em agosto. Ora, e o resto do ano não comer congelado, ou então refrigerado. Ora, e diz ele assim, mas porquê é que nós não aproveitamos isto? Nós temos terra, Camilo, temos água e temos clima. E então, exatamente, nós temos isso tudo. E o que é que falta? Não temos aquela visão como empresários ou quem está no setor não tem a visão de ir, como fez Vasco da Gama, ir ao outro lado do mundo, tentar vender e tentar descobrir novos mercados para colocar os produtos. O que está agora é em moda. Agora coisas. Qualquer pequena empresa está a mandar, até os próprios patrões estão a ir para o exterior para tentar encontrar mercado. E porquê é que não fazemos isto há 20, 30 anos? Por várias razões. Uma delas é nós estivemos fechados durante 48 anos. Certo. E embora nos anos 60 o Dr. Salazar tenha acordado que Portugal tinha que entrar para a EFTA, porque a EFTA é o refúgio. A EFTA foi aqueles que não quiseram entrar na União Europeia, não puderam, e depois fizeram uma associação para produtos industriais apenas. Segunda divisão. Por mero acaso, Portugal foi o país que mais cresceu no mundo durante essa fase, na década de 60. O que mais cresceu, mais do que a Coreia do Sul. Porquê? Porque abriu a economia. Ora, eu não consigo perceber como é que nós não olhamos para aquele exemplo para multiplicá-lo por outros setores. Bom, percebo que na década de 60, por causa da ditadura, nós não podíamos aceder à União Europeia, na altura chamava-se Comunidade Europeia, porque vivíamos uma ditadura. Mas depois de 74 devíamos ter aberto os olhos
E devíamos pensar que o nosso mercado era o mundo. Mas infelizmente tivemos gente brilhante do ponto de vista político, que eram os zeros à esquerda na matéria de economia, não é? A começar pela forma como curvavam a cabeça àqueles idiotas daqueles militares que acharam que, além de fazer a revolução, podiam ser donos do país, não é? Nós tivemos é preciso não esquecer isso, tivemos um Conselho da Revolução até 1982. E o Conselho da Revolução, que tinha 3 ou 4 idiotas lá dentro, era quem decidia a constitucionalidade das leis. Ora, isto foi o que nos perdeu. Nós, em vez de estarmos a olhar para o mundo, estávamos a olhar para o umbigo e achar que estávamos a fazer a coisa mais brilhante da Terra. Só fizemos disparates. E, portanto, tivemos este efeito de a economia fechada e o país fechado. E depois tivemos outra coisa muito importante, que é, quando um país fica fechado durante 48 anos, nós perdemos a iniciativa mental. Perdemos a capacidade de empreender. E os poucos que empreendiam, que eram os Melos, o Espírito Santo e não sei o que, foram velocidades a partir de 75. Ou seja, os poucos que já tínhamos, nós demos cabo deles. Foram criar riqueza para outro sítio. O Champalimau foi fazer riqueza para o Brasil. Exatamente. Não é? E outros exemplos. Bom, em cima disto tudo, temos outro problema, que é, nós vivemos em socialismo permanentemente, mesmo quando a direita esteve no poder. Porque se nós olharmos para a nossa legislação laboral, ela é igualzinha, praticamente, sem tirar nem pôr, de há um ano para trás, é igual à dos anos 70. Não é? A concorrência era praticamente a mesma. Deixa-me... E, portanto, sim, conclua. O problema é este, é que nós não tínhamos liberdade de iniciativa e passámos a ter o problema, é que isto faz com décadas, não se descobre isto um dia para o outro. Então esta ideia do empreendedorismo que há agora está a enraizar-se nestas décadas todas, e agora é que está a surtir o efeito. Claro, e não é por acaso, é porque a economia abriu, porque as pessoas olham e dizem assim, então se eu posso ganhar uma fortuna a vender lá para fora, porque é que eu vou estar concentrado? E agora o mercado é já ali também, não é? Exatamente. Agora é muito fácil. Não é? É tão fácil nós colocarmos estas coisas. Eu costumo dar este exemplo, aliás, que ia dar daqui um bocadinho aí na conferência, que é isto. Eu, há uns 2 anos, há 1 ano e meio mais ou menos, os brasileiros convidaram-me para ir à InfoShow, que é a maior feira de tecnologia do Rio, para explicar o nosso programa de televisão, A Cor do Dinheiro. E porque aquilo era um sucesso e por aí adiante. E eu recordo-me que eles deram-nos 2 dias, depois da feira, deram-nos 2 dias para nós andarmos lá a passear no Rio. E eu já não ia ao Rio há 10 anos, já tinha saudades do Rio, andei ali à procura das ruas que eu conhecia, da Baixa do Rio de Janeiro. E às tantas dou com uma loja pequenina, com umas caixotes à porta e com pera rocha. Tinha uma etiqueta de pera rocha. A primeira coisa que eu pensei foi, estes brasileiros são muito espertos. Já estão a fazer aqui. Imprimir aqui uma etiqueta de pera rocha a um lado e puseram ali. E fui ter com o indivíduo. E o indivíduo que foi chateado ia-me dar uma tareia. Aquilo era mesmo pera rocha. E achei estranho. Andei mais os carteirões, encontrei mais uma loja a vender pera rocha, mas já não tive coragem de perguntar ao indivíduo. Mas quando vim para Portugal, falei para os meus amigos ali da Zona Oeste e perguntei lá, a gente exporta pera rocha para o Brasil? Uma porrada dela. Então, mas se nós exportamos pera rocha para o Brasil, qual é a dificuldade? E aquilo é vendido na rua. Qual é a dificuldade de exportarmos outras coisas? Exatamente. Não é? Exatamente. E mais, porque é que nós só fazemos coisas que os nossos antepassados andavam a fazer há dezenas de anos? Como searas no Alentejo. Nós temos ali água que a Espanha não tem. Nós temos mais água que a França. A gente esquece disto. Portugal tem mais água que a França, que o território todo da França. Nós temos a água, nós temos a terra e nós temos o clima. O que é que nos falta para produzir mangas, por exemplo, no Alentejo? Que não vão fazer estrujão agora no Alentejo? Exatamente. Não estamos a fazer piscicultura no Algarve. Ora, é isto que nós precisamos de saber. Nós temos de inventar coisas para fazer. Inclusive é fazer coisas que nós não fazíamos até agora. E essa forma de fazer diferente, inovar, acha que os investidores portugueses, os empresários portugueses, estão neste momento abertos a que se faça investimento em setores para investir, por exemplo, nas mangas no Alentejo? Eu acho que existe uma parte que está a acordar para o problema, outra parte não, mas o mais importante para mim é que é o capital. Eu não estou muito preocupado em saber se em Portugal há capacidade para investir nestas áreas. Eu estou preocupado é saber se nós temos cabeça, gestão, para poder liderar os projetos. Porque se nós os tivermos,
Capital é coisa que não falta no mundo. Aliás, existem bilhões, trilhões de euros disponíveis no mundo inteiro para investir. É só nós conseguirmos uma ideia, aliás, concebermos um projeto que atrai esse capital. Que passe para eles a ideia que eles vão ganhar dinheiro com isso. Exatamente. Isso é o aspecto mais importante. E capacidade para liderarmos esses projetos. Nós temos sempre culpamos-nos sempre que somos inferiores à mentalidade portuguesa e ao falar eu também concordo que não somos nada. Que somos muito mais do que aquilo que muita gente diz, mas acha-se sempre que Portugal ou os portugueses não são nada bons e só quando vão lá para fora é que estão nas vistas. Será que cá as organizações não são competentes e profissionais e, sobretudo, quem lidera essas organizações? Olha, uma grande parte delas não é. E é por isso que nós temos produtividade inferior aos outros. A única razão pela qual nós somos mais produtivos lá fora é porque nós estamos dentro de um processo produtivo que está estruturado, que tem regras, tem aquilo que se chama processos e, portanto, as pessoas conseguem fazer a excelência. A segunda razão é que nós temos péssima avaliação de desempenho em Portugal. Deem-me lá um número de empresas em Portugal que faz avaliação a sério. São para aí 5%, 5 a 10%. E são os grandes grupos. Não pode ser, pois é, não pode ser. Porque a produtividade vem de nós remunerarmos as pessoas pelo seu desempenho. Se eu faço mais e melhor que o indivíduo do lado, eu vou ter que ganhar mais, porque senão eu vou fazer o mesmo que ele faz, estou-me a limpar para o processo. Ora, é isto que nós não temos em Portugal e é isto que nós precisamos de introduzir com muita urgência. Aliás, eu me recordo-me já várias vezes na televisão, em conversa com sindicalistas, dizer assim, meus amigos, eu facilito-vos a vida. Fazemos aqui um pacto, amanhã vamos ao governo e dizemos que vocês já acordaram isto. O pacto é só este. Vamos fixar o aumento de salários à produtividade. Aumenta 5%, os salários aumentam 5%. Aumentam 10%, os salários aumentam 10%. É a única. E o que é que eles lhe dizem? Põe-se com desculpas evasivas, porque ninguém quer isso, é óbvio, não é? Aqueles sindicatos são um dos piores grupos de interesse que nós temos. E há pouco, quando atalhava uma resposta sua, era para lhe colocar essa questão. Acha que os sindicatos, na altura do PREC, do período após a Revolução, foi o Conselho da Revolução, mas depois de lá para cá, os sindicatos têm sido o setor que tem maniatado mais o crescimento de Portugal e, sobretudo, a conjuntura económica no país? Sim, e não só. Nós temos vários problemas em Portugal. Os sindicatos são os deles, são uma parte deles, não são tudo. Mas também temos muito mais gestão, não é? Nós temos algumas empresas muito bem geridas, mas são uma exceção. São a minoria, uma grande minoria. Temos esse problema da falta de gestão. E isso faz diferença. Mas qual é o problema dos sindicatos? Eu acho que os únicos sindicatos que fazem moça são os sindicatos de transportes, mais nada. O resto é tudo uma desgraça. Os transportes e da educação, mas já vou à da educação, sim, que é um caso particular. Eu, se fosse governante, privatizava o mais depressa possível os transportes. No dia em que isso acontecer, acabam-se as greves gerais. As greves em gerais em Portugal só têm sucesso por causa dos transportes. Para o transporte, sim, ninguém vai mais nada. Porque ninguém tem interesse em fazer greves gerais, a não ser 3 ou 4 malucos, não é? Agora, na questão da educação é diferente. A educação é o setor que emprega mais funcionários em Portugal. E a educação não quer mudar. A educação tem um problema igual ao do resto das empresas, que é não há avaliação à séria e as pessoas não querem mudar. Quando se tentou impor a avaliação foi o que deu. Claro. Repara, o que a doutora Maria de Lourdes Rodrigues, que veio do governo de Sócrates, sofreu para meter na cabeça que tinha que se fazer a avaliação. O que este ministro está a sofrer por causa da avaliação. Isso é fundamental, aliás. E depois não é só a avaliação, é a forma como as escolas estão estruturadas e a gestão das escolas. Eu, se pudesse, se mandasse algum dia, fazia um contrato entre escolas públicas e o Ministério. Olha, os objetivos estão estes. Se vocês atingirem, é isto que vocês recebem. Se não atingirem, não recebem. E por sua vez, eles indexavam isso ao salário dos trabalhadores, dos professores. E a avaliação e o desempenho da própria escola, né? Que é a concorrência entre escolas que nós temos, que é urgente implementar. Veja só a reação dos sindicatos quando se começou a divulgar os rankings das escolas. Ainda há para aí uns malucos sindicatos que não querem aquilo. Pudera, não é? Ali percebe-se quem é bom e quem é idiota.
Porque é que uma escola que estava em 20º lugar ou em 40º depois começa a saltar para o top 10? Porque alguém percebeu que no ano anterior estava mal colocado e era preciso fazer um esforço. Esta história da concorrência procurou o caminho para fazer esse esforço. É óbvio. Mas acha que em Portugal se desvaloriza muito esse efeito organizativo, esse efeito de avaliação mensurável? Nós temos a mania que o desenrascão se faz tudo. E até há aí gente a dizer, não, uma das grandes vantagens de Portugal é ser o desenrascado, é verdade, mas o desenrascão por si não faz nada. Pode abrir a porta, mas depois não mantém. Se nós tivéssemos processos de organização, nós éramos muito melhores que os alemães. Não é? Porque conseguimos ser mais criativos do que são os alemães. É uma coisa impressionante. Nós temos eu tenho uma admiração muito grande pelos alemães, só que eles têm limitações graves, não é? E esta é uma delas, a questão da criatividade e um bocado a questão da flexibilidade, que é um aspecto fundamental para as empresas terem sucesso. Portanto, se tivéssemos um bocadinho mais de organização, um bocado mais de processos, nós éramos muito melhores do que são os alemães. Camilo Lourenço, é visto diariamente ou regularmente na televisão e é elogiado. Eu posso ser um deles. Insultado, acredito que algumas verdades às vezes dói e as pessoas não aguentam com elas e têm que insultar. Mas a sua característica, uma das características que lhe reconheço é ser de comunicação fácil. E eu gostava de lhe tocar agora aqui alguns temas, fugindo mesmo das questões políticas todas, mas temas concretos. Ouvi-o falar e a explicar muitas vezes porque é que era necessário ir ao bolso dos reformados, porque é que era necessário ir ao bolso dos trabalhadores, e agora a ideia de que essas pessoas pensavam que a Troika vai embora, está praticamente com saída limpa ou não, vai embora. Esperemos que já não há 2 sem 3, já houve a terceira que já não haja mais, mas pelo menos já falaremos sobre isso. Mas acha que daqui a quanto tempo, pela sua previsão ou pelo que pensa, poderemos repor os salários? Ou isso é para esquecer? Não, só depende de nós. E agora as pessoas vão descobrir a partir de 18 de maio que afinal o problema não é a Troika, o problema somos nós. Porquê? Qual é o problema? Nós temos 2 tipos de problemas. Um é no setor privado e o outro é no setor público. No setor público, estamos a falar de salários de quem trabalha para o Estado. E estamos a falar das pensões. Se nós somarmos a despesa corrente toda, para as pessoas perceberem melhor, a despesa corrente é aquela que se repete todos os meses, como por exemplo salários. E como por exemplo as prestações sociais. O RSI, o complemento solidário de idosos, as reformas, tudo isto. Tudo isto é despesa. Bom, esta despesa pesa entre 70% a 75% da despesa total. Portanto, quando a Troika diz assim, vocês têm de cortar, porquê que é? Porque nós chegamos ao final de cada ano e temos mais despesa do que receita que o Estado tem. Para as pessoas perceberem, este ano que estamos a dizer que vai ser uma maravilha, esta despesa vai superar a receita em 7 mil milhões de euros. 7 mil milhões de euros. 7 mil milhões de euros foi o valor de venda da ANA, da EDP, da REN, dos CTTs nos últimos 2 anos e meio. Estão a ver a dimensão do problema? O Estado continua a gastar mais do que recebe e por isso é que, quando a gente diz assim, temos que cortar, onde é que pesa mais? É nos salários e é nas pensões. E é o mais direto para cortar, não é? Mas é mesmo aí. O peso das nossas pensões e do peso dos salários do Estado é um dos mais elevados da União Europeia. Camilo, há pouco elogiamos o setor privado que estava a crescer. Olhando agora para isso, o Estado, então, na sua opinião, ainda vai ter que continuar a cortar, não diria se calhar nos salários, mas se calhar impostos de trabalho. Não, vai mexer nos salários também. Não há hipótese nenhuma. Das duas, uma, ou a gente despede 50 mil pessoas no Estado, não é? Eu até acho que era preferível do que estamos a fazer isto. Daí a questão que lhe coloquei, postos de trabalho ou salários. Mas era preferível. Porquê? Porque quando a gente diz cortar, nunca vai avaliar o sítio onde tem de cortar. Faz cortes transversais. E a ineficiência, e se calhar estão a prejudicar eficientes. É óbvio, porque há gente muito boa que não merecia ter o salário cortado. E, portanto, eu preferia era dizer assim, vocês sabem muito bem, porque toda a gente já analisou o Estado, onde é que tem que se fazer o tal corte cirúrgico, mas depois ninguém tem coragem, porque tem medo, porque depois são os sindicatos e por aí adiante. Quando falamos do Estado, todos achamos que é tudo muito além, que não é bem aquilo que mas o Estado está aqui à nossa volta toda, claro. Né? As escolas, as câmaras, isto polícia, é tudo Estado. Militares. Exatamente. E acha que há condições para dizer aos portugueses, sobretudo quando há um político na oposição que diz que não vai fazer nada disso, que há condições para dizer que vão continuar a haver cortes, apesar da Troika sair? Eu digo. Eu não sou político, é verdade, mas eu digo. O que eu
o que eu tenho esperança é que haja em Portugal cada vez mais pessoas a dizerem isto, para condicionar os políticos. Mas a mim o que me surpreende, apesar de tudo, é como é que o Primeiro-Ministro continua com o mesmo discurso que tinha na altura em que chegou ao governo, há 2 anos e meio. Para mim é a grande vantagem. Eu costumo dizer que tinha muito má opinião do Dr. Passos Coelho, porque achava que ele vinha das Jotas, que é das carreirista política e não sei o quê, mas olha, uma surpresa. Entrou ali a dizer assim, nós temos que cortar a despesa. Ainda não parou de dizer isto, e estamos a 2 meses e meio das eleições. Eu isto não me lembro de ver em Portugal, em nenhum Primeiro-Ministro, inclusive no Cavaco. Viu o professor Cavaco Silva quando foi Primeiro-Ministro entrar na campanha eleitoral a dizer uma coisa e depois fazer outra completamente diferente, e mudar de discurso. Aliás, agora ele como Presidente parece que esqueceu daquilo que andava a dizer quando era Primeiro-Ministro, não é? E portanto, para mim é uma surpresa. Eu tenho pena é que haja pouca gente mais com esta coerência de discurso. Agora, voltando àquela questão que falava um bocadinho, que era na oposição há gente a dizer exatamente o contrário. Pois é, mas é que há um exercício interessante para fazer aqui, que é, eu acho que a semana passada foi uma epifania literalmente em Portugal, porque tivemos um encontro entre o Primeiro-Ministro e o líder da oposição, em que ele saiu de lá a dizer assim, nós temos uma divergência insanável. Estamos de acordo que temos que pôr o déficit orçamental a 0 ou as contas públicas equilibradas, mas o problema é saber como vamos lá fazer. Então o projeto do Dr. António José Seguro é vamos fazer isso com crescimento, e o projeto do Governo é vamos fazer isto com cortes. O drama é que a gente não consegue fazer isto com crescimento, não consegue ter crescimento sem fazer cortes. Porquê? Porque senão tínhamos que continuar a deitar dinheiro para a economia. Ora, se já estamos com despesa a mais em relação à receita e já temos a dívida nos 130% do produto, como é que podemos estar a gastar mais? Não podemos. Aliás, foi isto que nos levou à bancarrota nos 2 anos anteriores, antes das eleições, na governação do engenheiro Sócrates. É que nós não podíamos ter continuado a gastar como gastámos, mantivemos aquele rumo, e é uma coisa muito interessante, é que a economia cresceu, em média, entre 2000 e 2010, 0,5%. Em média. Sabe quanto é que a gente atirou para a economia nessa altura? Dívida. 82 mil milhões de euros. O que viemos a precisar para a intervenção do Estado. Claro. E, portanto, a gente cresceu apesar deste doping. Não, aquilo era doping puro. Não é? Aquilo era cocaína. Ora bem, o que a gente está a passar agora é a ressaca da cocaína. E o que estamos a olhar, e pelo que diz, em breve teremos cá a Troika se os políticos da oposição disserem que quando lá chegarem que vão fazer a mesma coisa. Mas essa é uma das razões que eu estou muito otimista. Aliás, eu nunca estive tão otimista em relação ao futuro de Portugal como agora. Porquê? Primeiro porque o polícia já não sai da porta, não é? Eles já sabem que a gente tem esta tendência para a cocaína e, portanto, estão ali à coca agora e não vão sair. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque as empresas perceberam que está em causa, e o resto da economia também, e estamos a fazer um ajustamento brutal, e ainda por mais está a correr muito melhor do que eu pensei que fosse correr, o que mostra que nós somos dos melhores da Europa. Nós conseguimos pôr as nossas contas externas em ordem há um fim de 2 anos. A Troika esperava 5. Se nós formos atrás, a 83, quando tivemos a segunda bancarrota, eles estavam à espera de nós equilibrarmos as contas externas em 4 anos, nós equilibramos em 2. E na primeira bancarrota, em 78, estavam à espera que nós equilibrássemos em 4 e equilibramos em 2. Portanto, nós somos mesmo bons a fazer isto. Somos melhores que os irlandeses, que nós elogiamos. Ora, porquê é que não vamos aproveitar agora que as contas estão em ordem para fazer as reformas que precisamos de fazer? Este é que é o drama. E acha que vão fazer? Acho que estamos a fazer, não é? Mas vão continuar a ser feitas? Eu não tenho dúvida nenhuma, porque a polícia está à porta, não é? Somos obrigados. Exatamente, esse é que é o drama, esse é que é o nosso drama. Nós não temos elites em Portugal, nomeadamente na política, para manter uma política que de verdade, que é, as reformas têm mesmo que ser feitas. Eu, há bocado dei este exemplo, a nossa legislação laboral é, hoje em dia, aliás, até há um ano era igual à dos anos 70. É impensável. E um discurso que se ouve, falando na legislação laboral, é que os sindicatos querem o aumento do salário mínimo para 500 euros. Esta é uma questão que o faz rir, já não é a primeira vez que eu vejo rir por causa disso, e agora coloco-lhe essa questão. Isto é um absurdo. É um absurdo, é. A história do salário mínimo é um disparate monumental. E eu vou explicar, porque acho que qualquer pessoa percebe isto. Bom, imagina uma empresa que precisa de um técnico para fresar. Estamos aqui na zona industrial, toda a gente sabe o que é fresar. E eu, para contratar aquele indivíduo, a quem vai pagar, imagino, 700, 800 euros por mês, preciso de um tipo que saiba fresar. Bom, agora imagino o seguinte, eu não tenho nenhum fresador. Eu vou buscar alguém sem formação nenhuma para ser fresador. E vou-lhe dar a formação. Aquele indivíduo, quando chegar à empresa, ele não sabe fresar. Ele não sabe nada. Porquê é que eu lhe vou pagar 485 euros? O que ele sabe, a expertise dele não vale 485 euros. Imagino, vale 350.
E, portanto, se a empresa lhe vai pagar 485, quer dizer que lhe vai estar a pagar mais do que o benefício que vai ter. O que é que uma empresa faz nesta altura? Não contrata. Bom, é por isso que nós estamos a ter uma parte da população, neste momento, que não tem formação, onde o desemprego está a bater no teto. Porquê? Porque eles não têm expertise para lhes pagarem 485 euros. Bem, depois vem aquele argumento. Mas isso já é uma pequena porcentagem. Não interessa. Quando nós já temos desemprego de 15% e eu quero atirar mais gente para o desemprego, não faz sentido. Aliás, estas pessoas que estão a liberalização do salário mínimo devia então ser o principal aposta. E até acho outra coisa, que se o Estado quer fazer alguma coisa por estas pessoas, depois vem a parte social. Podem-me dizer assim, bem, então mas espera aí, como é que você espera que uma pessoa com 350 euros viva por mês? Eu não espero que venha que viva, mas aí vem o resto. Eu prefiro que o Estado fixe um valor que vai complementar aquilo que a empresa paga e aquilo que poderia ser o salário mínimo, mas seja o Estado a pagar, porque senão eu estou a distorcer o mercado. E agora vem a segunda parte, que é que ninguém tem coragem de dizer isto, que é, se eu lhe atribuir uma prestação da Segurança Social para lhe complementar aquilo que é o rendimento dele, eu vou-lhe exigir um plano de formação para ele, dali a um ano, saber fazer fresagem, estar apto, no fundo. Exatamente, e outras coisas. Porque senão ele vai passar a vida naquilo. Porque não há incentivo nenhum a subir de vida, a mudar de vida, a ganhar mais, a ter mais rendimento e poder ter outros benefícios na sua vida. Não vai haver nenhum. É o mesmo problema do RSI. Exatamente, a questão é essa. O RSI defendia acabar com ele? Não, eu acho que o RSI é importante, que é para não deixarmos uma margem na miséria. Quer dizer, isto é que eu não quero, como cidadão, ter miséria. Mas ocupá-los, quem recebe esse RSI trabalhar? Como é que o Francisco Louçã e aquela malta do Bloco de Esquerda se ensandece quando a gente diz quem está a receber isto tem que fazer alguma coisa pela sociedade. Aquilo não é uma dádiva. Nem seria pela sociedade, era por ele próprio, que trabalhava e fazia alguma coisa e aprendia. As pessoas não percebem, quem fica nisto sem fazer nada vai perdendo contacto com a realidade empresarial, com o mundo de trabalho. É a pior coisa que pode acontecer. O aspecto mais importante de estarmos a trabalhar é o nosso networking, não é? Eu vou conhecendo uma pessoa aqui, vou percebendo para onde é que vai a economia, eu aprendo uma coisa acolá e isto é útil para a minha formação. E para eu ser útil à sociedade. Isto é que é importante. Portanto, no RSI, eu acho que era muito importante reforçar esta ideia de que as pessoas têm que fazer formação para virem ser úteis à economia, porque senão a tendência é para deixarem andar e ficarem assim. E continuam a ficar marginalizados. Completamente. Isto para mim, o não ligar isto à formação das pessoas é condená-las à eternidade em matéria de irrelevância social. As nossas leis laborais ou as leis não permitem que as pessoas que tenham um rendimento do RSI venham a trabalhar. Pois está bem, mas a questão não é o trabalhar, a questão é nós fazermos formação e aquilo ter um espaço temporal. Eu digo-lhe assim, olha, você vai receber isto durante tanto tempo e ao fim de tanto tempo tem que ser útil à sociedade, senão eu corto-lhe isto. E conheço algumas pessoas que, quando estudam as coisas comigo, dizem assim, já viu que era para famílias com filhos e tal. Pois, mas o problema é que nós estamos a condenar aquelas crianças a um ciclo vicioso de... A um exemplo de vida. Exatamente. O que eu estou a dizer àquela criança é compensa. Se tu não estudares ou não subires na vida, compensa porque alguém te vai pôr a mão por baixo. Isto é condenar as pessoas à pobreza, à irrelevância e à miséria. E isso eu, como cidadão, não quero. Camilo Lourenço, olhando para o lado bom das coisas, a Troika poderá sair, mas vai ficar com o olho em nós. Depois, a exportação está a crescer e temos vindo a crescer e continuamos a crescer com esse ritmo. Para continuar tudo a ser bom, a despesa do Estado devia baixar. Já aqui dissemos que temos algumas dúvidas sobre isso e o Camilo também publicamente. Mas em 2015 a Troika já disse que mesmo que eles saiam agora em maio, nós temos que cortar para o orçamento de 2015 2 mil milhões de euros. E a questão é esta... Pegando no seu livro, naquele que diziam que saiam da frente, está lá muita gente que não concorda com muitas das coisas que está aqui a ser anunciado. Será que eles ainda têm peso e poder político para que não se faça? Eu acho que não. Eu acho que a realidade está a mostrar que aquela gente já nem conta. Alguns deles já morreram, nem sei, sabem. Eu não vou dizer nomes, porque acho que ia ser ofensivo, mas eu vou-lhe dar um exemplo. Mas tem lá nomes. Eu sei, mas estou a falar dos que já morreram. Já morreram, claro. Seria desagradável, prefiro não dizer. Mas vou-lhe dar. Eu acho que os factos mostram isto, não é? O mais importante que nós fazemos análise não é o eu acho, eu penso, é os factos. Veja só os factos. Você teve um conjunto de 74 pessoas que assinaram uma coisa chamada Manifesto para a Restauração de Dívida. E no dia em que eles fizeram esse manifesto e puseram na rua, as taxas de juros a 10 anos continuaram a cair.
até aos 4,3%. Isto quer dizer o quê? Que os investidores, aquela malta que tem dinheiro para emprestar à República Portuguesa, diz assim, olha, aquela opinião não conta para peva nenhuma, porque senão os justos tinham São aqueles 74, exatamente, são cartas fora do baralho. Ora bem, agora veja a última invenção do Francisco Louçã, andar a telefonar uma série de tipos lá fora, fazer aquele uma coisa mais 74. um inglês que eu horas, chumbava um aluno que me trouxesse um inglês daqueles, mas pronto. E você olha para aquele manifesto e diz assim, epá, isto faz-me lembrar a história dos caramelos de Badajoz, não é? Nos anos 70 a gente ia a Badajoz comprar caramelos e havia caramelos em Portugal, alguns deles melhores que Badajoz, mas a gente tinha aquele complexo que vem de Espanha que é bom, a gente ia aos caramelos, quer dizer, e dá a sensação, já não nos chegou a irrelevância dos 74, ainda tiveram que testar a irrelevância de 74 estrangeirados. O que é que aconteceu às taxas de juros ontem? Caíram para o nível mais baixo historicamente. Portanto, esta gente conta para isto. E tem que haver coragem em Portugal para dizer estas coisas. Esta gente já não pesca nada, eles são o passado e portanto eu quero que eles saiam da frente. Portanto, a questão é essa, o livro Saiam da Frente, o que é que se quis referir com Saiam da Frente? Para sair mesmo ou para deixar passar quem quer fazer alguma coisa? Epá, se quiserem ficar a assistir, podem ficar a assistir, mas não empatem mais, quer dizer, não é? Saiam, eles já tiveram a oportunidade, eu estou muito agradecido a alguns deles, são aquelas pessoas que quem eu hoje devo estar aqui a falar com liberdade. Mas quer dizer, isto não lhes dá os tiveram de pais, de donos, não é? Há gente mais importante dos 800 anos de história de Portugal que nunca teve a veleidade de pensar que era dona do país. E a gente olha para esta malta e dá a sensação que eles são donos do país, que não se pode fazer mais nada diferente do que eles fizeram. Mas eles só fizeram porcaria, não é? Porque temos 3 bancarrotas. 3 bancarrotas! Eu não conheço nenhum país, não é da zona euro, é da União Europeia, com 3 bancarrotas em 34 anos. Eu não conheço nenhum. Este track record é o que se atribui a eles. E podemos estar na iminência de voltar a ter cá outra bancarrota? Bom, se o polícia não sair da porta, não haverá problema nenhum. Mas se o polícia sair da porta, não tenho a mais pequena dúvida, não é? Aliás, a gente ouve alguns políticos, mesmo dentro do governo, a falar neste momento, há 2 meses e meio das eleições europeias, e diz assim, bom, estes tipos não aprenderam nada. Não é? Porque este é que é o ponto, isto não é um problema só da esquerda, é um problema da direita também. Nós temos em Portugal uma direita que é tão socialista quanto a esquerda. Aliás, eu chamo-lhe mesmo direita socialista. Por alguma razão, nós, nestes últimos 34 anos, fomos governados por PSD, PS, CDS e temos 3 bancarrotas. Portanto, isto é cumplicidade entre esquerda e direita. Há aqui um centrão perigosíssimo em Portugal, que acha que deve deixar as coisas. Mas há então uma certa cumplicidade pela negativa e não uma cumplicidade para tentar levar o país para a frente? Não tenho dúvida nenhuma, pela negativa. Porquê? Porque é fácil pôr o Estado a gastar, não é? É fácil pôr o Estado como paizinho da economia. E dá votos? Dá votos, claro. E depois a gente tem o quê? 183 câmaras das 308 estão falidas, não é? Isto é o que a gente tem. É verdade. Camilo Lourenço, uma outra questão e sobre esta passagem e sobre o seu livro, há algum nome que, olhando para trás, para os seus tempos em que andava de calções enquanto jovem e que depois aconteceu o 25 de Abril, até porque estava em Moçambique, eu estava em Angola e vivemos em sítios diferentes o 25 de Abril, mas olhando para trás, qual foi aquele que acha que é o pai da causa negativa de tudo isto, ou os pais de todos aqueles dos que estão no livro, não saiam da frente, para não ir mais longe? Não há só um, há vários. Por exemplo, a mim preocupa-me como é que uma pessoa que teve a visão que teve, como o Dr. Mário Soares na altura, para lutar pela liberdade, para pensar em pedir a adesão à União Europeia, como é que ele não percebeu que o socialismo não levava a lado nenhum, e como é que ele não percebeu que era importante dar importância à economia. Ele nunca deu importância à economia, ele trocava milhares com milhões, por exemplo. Essa para mim é uma das surpresas negativas. A outra é a facilidade com que nós pactuamos com militares que eram malucos, não é? Como é que um país aceita um conselho da Revolução durante 5 anos? Aqui ao lado, em Espanha, que eram muito mais fanáticos que nós, eles fizeram uma transição fantástica. Sem problemas de nacionalizações e não sei o quê, prejuízos, não houve. Os espanhóis fizeram uma transição pacífica. Nós tivemos e começaram a crescer mais rápido que nós. Claro, nós tivemos uma transição pacífica. Nós tivemos um primeiro-ministro espanhol socialista. Para mim foi o melhor primeiro-ministro de Espanha dos últimos 35 anos. Felipe González. Preparou, fez a revolução da economia espanhola. Uma parte do que a Espanha hoje em dia deve ao Felipe González, e ele era socialista. E portanto o meu problema não é ideológico, ou seja, eu não estou nada preocupado em saber se é esquerda ou se é direita. Eu estou preocupado em perceber se a esquerda, quando lá está, toma as decisões que devia tomar, que é o que acontece na Holanda, por exemplo. Não acontece em França. Nós copiamos sempre os piores exemplos, somos iguais aos franceses. Os franceses têm o coração à esquerda e a carteira à direita.
Nós temos o mesmo defeito em Portugal. Coração à esquerda, carteira à direita. Eu prefiro ser holandês. Ou então inglês. Aquelas medidas que têm que ser tomadas para reformar a economia, eles tomam-nas. Sejam de esquerda ou sejam de direita. A Alemanha é a mesma coisa. Bem, o senhor Walter Steinmeier, que agora é Ministro da Economia, aliás, de Negócios Estrangeiros, ainda há dias elogiou Portugal. E o que nós estávamos a fazer? Este senhor, há um ano, fazia pandan com António José Seguro a recusar a política da Troika. Ora bem, mas isto é que é. Eles, quando chegam ao poder... Lá eles mudam, aqui mudam ao contrário. Tomam decisões, não é? Ele conseguiu juntar-se à senhora Merkel para fazer um governo de grande coligação agora. Uma das críticas que eu vi em escritos seus é que gosta das pessoas que tomem decisões. Nós passamos muito tempo da nossa vida, não diria no setor privado, mas no setor público e político, com medo de tomar decisões. Sem dúvida nenhuma. E decisões que as pessoas sabem que têm que tomar. Eu fiquei, passado há um ano mais ou menos, estava a almoçar com um ministro do atual governo, ainda mais do PSD, e a uma certa altura estou a conversar com ele, diz assim, pá, Camilo, eu percebo que nós temos que cortar e tal, mas já reparou, eu também depois percebo o outro lado, mas qual é o outro lado? E ele diz-me assim, já viu os autarcas do meu partido? Já viu as bases do meu partido? E eu digo-lhe assim, ouça lá, eu quero lá saber das bases do seu partido e dos seus autarcas. Isso que você me está a dizer foi aquilo que aconteceu em Portugal durante 39 anos. E, portanto, vocês vão ter que mudar isso. Porque se você não faz este corte de despesa e se você não equilibra o orçamento rapidamente, você vai para a quarta bancarrota. Percebe ou não? E daqui a 3 anos ou 4 está a tomar decisões mais difíceis do que estas brutais que já tomou agora. Isto é uma coisa que há muita gente em Portugal que não percebe. Que é, se nós não fizéssemos isto agora, daqui a 3 ou 4 anos, isto era uma desgraça completa. Aliás, veja-se o que está a passar com a Grécia. A Grécia perdeu 25% da sua riqueza em 5 anos. 25%. Portugal perdeu 8%. Nem chega a 8%. Porque não tomou as medidas a tempo e horas. Lá está. E mais, os gregos acharam que andar ali ao pontapé ia fazer violência, ia partir de mantras, não sei das quantas, resolveu o problema. Não resolveu. E quando tiveram que tomar à força mais tarde, tiveram que fazer aquilo que não fizeram mais cedo. Nós, nesse aspecto, somos um exemplo. Apesar das maluqueiras que houve por aí, com manifestações, mais os sindicatos, mais a responsabilidade de líderes como o Hermínio Carlos, apesar disso tudo. E por isso é que eu digo, nós temos neste aspecto um track record completamente diferente dos gregos. Era bom que agora que temos a economia a estabilizar, percebamos 2 coisas. Primeiro, não podemos voltar ao que éramos. E este é que é o problema dos salários. Os salários só podem crescer com a produtividade. Enquanto a produtividade não subir, nós não podemos subir salários. Esta é a primeira conclusão. A segunda é que o Estado não pode continuar a gastar mais do que aquilo que recebe. Porque quando se gasta mais do que se recebe é dívida no ano seguinte. E este ciclo tem que parar, porque ninguém mais nos vai emprestar dinheiro se nós chegarmos àquele ponto em que começam a ter dúvidas se somos capazes de pagar. Que é o limiar onde nós estamos neste momento. Numa frase dessa de Queiroz, dizia que há uns anos, numa das obras dele, um excerto que eu retirei, dizia que nós somos o país do Sul que mais gasta. E isto há 100 e muitos anos atrás, 135, à volta disso que isto surgia. Portanto, estamos a falar em que o nosso país habitualmente e por tradição é gastador. Neste momento já há políticos ou economistas que também fazem vida política, que vão dizendo que as exportações estão a correr muito bem, mas a balança de transações vai rapidamente desequilibrar-se, porque quando o consumo aumentar, vamos voltar a ter importações e voltamos a estragar tudo como até aqui fizemos. Se fala em redução de custos e em relação salariais, vai haver retoma do consumo privado? Está a ver. Este é outro aspecto fundamental e surpreendente e que mostra quanto o economista está tão mal informado em Portugal. E isto é chocante, sabe? Porque já aconteceu 2 vezes. E a malta continua a cometer sempre o mesmo erro. Subentende, subestima completamente os portugueses. O que é que eu acho que está a acontecer neste momento? O consumo está a subir. Não é porque o Tribunal Constitucional chumbou não sei o quê, os cortes. Isso é uma estupidez mental. Sabe porquê? Que ainda mais economistas de renome a dizer isto. É que a seguir aumentarmos os impostos. Portanto, o que não cortámos em despesa, o Vítor Gaspar fez o enorme aumento de impostos. Portanto, o dinheiro saiu de lá na mesma. Não é por aí. O que está a acontecer é outra coisa. As pessoas apanharam um susto tão grande em 2010 e 2011 que se retraíram totalmente. Guardaram tudo. Tiveram medo. Começaram a ver o desemprego a disparar. E foi assim, espera aí, olha, aconteceu-lhe isto.
O meu irmão está desempregado. A minha prima não sei o quê. Olha, os meus 2 irmãos, o marido e a mulher estão desempregados. E a pessoa apanha um susto e diz assim, parou, não há mais despesa. E o que é que está a acontecer agora? Como as coisas estão a recuperar mais cedo do que se pensava, estas pessoas que se contiveram durante algum tempo estão ali progressivamente a abrir os cordões à bolsa. Eu espero que não abram muito mais, porque isto é outro dos dramas em Portugal. Nós não conseguimos perceber que a economia não cresce com consumo apenas. A economia cresce com investimento. E é curioso, na conferência hoje à noite vamos mostrar isso ali, um gráfico que eu tenho. É engraçado olhar para a linha da poupança e a linha do investimento. Quando a poupança sobe, o investimento sobe. Quando a poupança desce, o investimento desce. Mas faz sentido. Porque não há investimento sem poupança. Sem poupança, claro. E há gente que acha que a economia só cresce pelo consumo. Olha, o António José Segurando deles. Não é? Isto é um dramático. Nós precisamos perceber em Portugal que só pode haver investimento com poupança. E mesmo assim essa não chega. Por isso é que passamos a vida a dizer, venham lá de fora. Atraiam investidores. Ora, isto é fundamental que a gente entenda. E costumo dar este exemplo também muito fácil de perceber, que é assim, um banco é como uma padaria. Numa padaria, de um lado entra água, sal e farinha. E do outro lado sai pão. Nos bancos, de um lado entra depósito, do outro lado sai empréstimos. Ora, se não tivermos depósitos, não há empréstimos. E se não há empréstimos, não há investimento. Ora, é assim tão difícil perceber isto? Não é, mas dá a jeito de dizer outra coisa por causa dos votos. Para concluirmos, 2 questões mais. O Tribunal Constitucional é uma força de bloqueio à evolução do país? Não tenho dúvida nenhuma. E eu não tenho nada receio de alguns colegas meus, já não se pode estar para aí a debilizar o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional toma decisões ideológicas. Basta ver a decisão que eles tomaram sobre a legislação laboral para perceber isso. É ideológico. E não é só o Tribunal Constitucional. Há uma boa parte dos juízes em Portugal que tomam decisões ideológicas. Eu convido as pessoas para irem ler a decisão da juíza que proibiu o fecho da MAC, da Martelo Alfredo da Costa em Lisboa. Aquela decisão parece um ministro da Saúde a falar. Uma juíza. Aquilo é entrar na esfera administrativa. É entrar na esfera executiva. Acho isto perigosíssimo. O Tribunal Constitucional devia ter na cabeça aquilo que é o exemplo de alguns tribunais que a gente conhece pelo mundo fora. A Constituição americana tem 210 ou 211 anos. 1787. Há 27 emendas à Constituição americana. 27. Nós temos uma Constituição de 76, nós temos 7 revisões constitucionais. E é assim, eu não preciso de mudar a Constituição a cada ano. Os juízes têm que perceber a realidade. Os juízes não perceberam uma coisa naquele Tribunal Constitucional, que é que o Estado não pode gastar mais do que tem. O Estado não pode endividar-se para além daquilo que são as suas prioridades. Eles não perceberam isto. E para mim é estranho, porque a minha primeira formação foi Direito. Alguns daqueles senhores aprenderam pelos senhores, foi o que eu aprendi. Joaquim Teixeira de Ribeiro de Coimbra, por exemplo. Sousa Franco. E professores como estes. E, portanto, aquilo é muito fácil de entender. Agora, só não entende quem quer tomar as suas decisões com base em opções políticas, como se percebe por algumas decisões que o Tribunal Constitucional tomou. É só lá ir ver a justificação de alguns juízes para ficar com os cabelos em pé. Deixando a parte económica e a vida económica, conhecer um pouco mais de Camilo Lourenço. Começamos por perceber porque é que veio para o jornalismo. Uma das paixões do futebol é o Benfica. É o Benfica. Porquê? Sim. Também por causa das colónias de Moçambique? Não sei. Tinha lá o Eusébio, eu acho que ninguém. Eu até hoje tenho andado à procura das decisões do que leva as pessoas a optarem por um clube e outro, e confesso que não consigo perceber muito bem porquê. Em alguns casos até acredito que seja por causa da veia ganhadora de um clube. Mas, por exemplo, a minha filha começou por ser do Benfica, agora é do Sporting. Quer dizer, mas qual é a veia ganhadora do Sporting nos últimos 10 ou 15 anos? É uma desgraça, não é? Portanto, confesso que tenho alguma dificuldade em entender porque é que as pessoas optam por um clube ou por outro. Mas, de facto, sou do Benfica e lembro-me quando era miúdo, tudo pela rádio, não é? E pelos jornais, de ouvir falar dos feitos do Benfica e do Eusébio, do Coluna e daqueles campeões todos, o José Henrique, por exemplo. Mas confesso que não consigo explicar isto só por essa influência ou se terá sido outra razão qualquer. E desta vez é o ano do Benfica? Mas não me parece que haja muitas dúvidas quanto a isso. Aliás, no outro dia tinha um ouvinte na rádio que me escreveu a dizer assim: você não volta a dizer na rádio antes do fim do campeonato que cheirava a título, porque uma vez cheguei à minha procura de manhã e disse: olha, cheira a título, Benfica tinha 5 pontos de avanço ano passado, e depois foi aquela vergonha. Mas acho que desta vez a maturidade é outra e 12 pontos de diferença para o Porto e 7 para o Sporting vão fazer a diferença. E para concluir, dos órgãos de televisão, jornal e rádio, onde habitualmente participa, qual é aquele que gosta mais?
Eu acho que a rádio é insubstituível. A rádio é uma coisa extraordinária, porque nós não temos a noção disto, mas nós fazemos companhia a muita gente. Era a mesma sensação que eu tinha quando era miúdo, não é? Eu ouvia rádio porque era a única coisa que nos fazia chegar a informação. Às colónias. Sim, eu recordo-me de uma vez estar acordado às 3 da manhã a ouvir a final entre Portugal e Espanha. Do Hockey Patins. Exatamente. Eu ouvir através da emissora oficial de Angola, que eu apanhava em onda curta em Moçambique. Isto são coisas que depois crescem connosco, não é? Isto e os jornais. A televisão foi uma coisa que comecei a fazer em 88 com comentários na RTP, que ainda mantenho hoje em dia, e gosto muito de fazer televisão, mas eu acho que a rádio tem aquela capacidade absolutamente fantástica de chegar aonde os outros não chegam, e depois é uma companhia para as pessoas. Há pessoas que ouvem aquilo para aprender, outras por companhia, outras precisam de informação, mas é um outras meio... para se divertirem, porque também é uma boa forma de diversão. Mas é um meio que, em minha opinião, é insubstituível. Muito bem. Camilo Lourenço, temos que dar corda aos sapatos, quer para terminar o programa porque está com compromisso, quer no país. Seguramente. Nós precisamos mesmo de acelerar o passo a algumas reformas, porque o pelotão não vai esperar por nós, não é? E o que eu acho que talvez o elemento seja decisivo para as pessoas perceberem isto é este: nós não somos nada inferiores, mas não somos mesmo. Eu tenho visto coisas notáveis que fazemos em Portugal, muito menores do que os outros. Depois nós temos uma criatividade absolutamente fantástica. Se nós conseguirmos fazer as reformas certas e, sobretudo, não termos aquele complexo português que é eu quero já resultados ao fim de 6 meses, porque não há resultados ao fim de 6 meses, mas tivemos a paciência para esperar 2 ou 3 anos, nós vamos dar um salto brutal. Brutal. Nós, se quisermos, podemos rapidamente voltar a crescer acima de 3% ao ano. Temos é que fazer as reformas certas e temos que acreditar naquilo. E temos que acreditar que o Estado não pode estar presente em tudo o que fazem hoje em dia. Não faz sentido. É preciso acreditarmos nas pessoas, é preciso acreditar na nossa iniciativa. E esse é que eu acho que é o clique que os portugueses ainda precisam de fazer. Muito obrigado por nos facilitar esta entrevista. E terminamos aqui mais um programa Praça de Almada. Recordo que pode ouvir sempre na rádio, ao sábado e domingo ao meio-dia, com repetição ao sábado às 7 da tarde. Estivemos hoje com Camilo Lourenço, que foi convidado da semana passada do Clube de Caçadores da Estela, e uma parceria com a Liga das 5, o programa que habitualmente também passa aqui na Onda Viva. Este programa pode vê-lo, o Praça de Almada de hoje, com Camilo Lourenço, pode vê-lo na Onda Viva TV na próxima semana. Basta aceder ao comando MEL, botão verde, frequência 15 1530, ou no site da Rádio Onda Viva em www.radioondaviva.pt, na secção Praça de Almada. Despede-se Otávio Correia e Vítor Silva. Voltamos para a semana. Até lá, se Deus quiser.